Estamos conversando já aqui com os nossos convidados. Eu acho muito importante nós falarmos sobre esse assunto e agradeço demais ao Luiz que deu essa sugestão para a gente, sempre passa para a gente esses temas que são muito importantes para a família. Porque o Dr. Bartô está aqui com a gente hoje, na verdade é o nome do projeto e já ficou na minha cabeça. O doutor João Becker, que está aqui com a gente hoje, ele é pediatra e ele tem um trabalho, só para você entender, justamente para ajudar as pessoas a entenderem como é perigoso o uso de álcool e de drogas. Isso, em todas as... O trabalho dele engloba não só um conhecimento maior para os profissionais da área da saúde, até para uma questão de saber como atender essas pessoas que passam por esse problema, e também os adolescentes que ainda estão nessa fase de desenvolvimento nas escolas e que têm uma acessibilidade hoje cada vez maior para o consumo e também para a aquisição de drogas e também de bebida. Então é muito importante que você entenda isso, porque ele é pediatra e nós vamos falar também da consequência das mulheres que se utilizam do álcool e das drogas durante a gravidez, dada a gravidade da pesquisa que nós falamos já para você no programa. Nós temos um aumento de 30% a 40% de mulheres consumindo drogas e álcool, principalmente álcool em São Paulo, no Rio de Janeiro, e fora os demais estados. A gente não pode se esquecer que esses números são os que são registrados. Isso pode ser muito maior, porque muitas pessoas fazem isso durante a gravidez inteira e não contam para ninguém. E a Patrícia está aqui com a gente, ela é enfermeira, e ela sempre participou de um projeto, que é um projeto municipal gratuito, que ajuda as pessoas a saírem, a controlarem, não porque não existe controle, né, Patrícia? A tentar sair mesmo do vício, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. E o Luiz está aqui também, porque assim, a gente precisa entender o que acontece que muitas mulheres agem de maneira tão imprudente. Nós não estamos falando daquelas pessoas que moram nas ruas e que muitas vezes até por uma vida mais desregrada mesmo, acabam mantendo relações, engravidando, não sabem de quem é. Nós vemos muito isso no dia a dia. Isso é uma outra situação. Nós estamos falando de mulheres que têm maridos, que já têm filhos, que têm um lar estabilizado e que se utilizam de drogas de maneira indiscriminada e de álcool também, como se não houvesse amanhã, como se isso não fosse uma consequência. Doutor, você acha que isso é o que tem feito com que esse número de usuários aumente tanto, doutor? A falta de consciência mesmo? Obrigada, boa tarde, você está aqui com a gente, doutor. Eu que agradeço essa oportunidade. Na verdade, a grande preocupação nossa é que a experimentação precoce de álcool e drogas está ocorrendo cada vez mais cedo. Então, até os 17 anos, por exemplo, 25% dos jovens nas escolas públicas no entorno da USP já utilizaram tabaco, 20% a maconha, 60% álcool. Isso com quantos anos, doutor? Até os 17. Isso começa com 9, 60%? 10, 60% de experimentação. Agora, dentro desses grupos, nós já temos 20% que são aqueles que bebem todo dia, que fumam mais de 1, 2 cigarros por dia e que usam uma maconha também já mais intensamente. Ou seja, são os dependentes. E se a gente comparar, por exemplo, com a dengue, de 100 casos de dengue, 300 casos de dengue para 100 mil habitantes é epidemia. Com esses números que eu te passei, em 100 mil jovens, nós vamos ter 12 mil alcoólicos já, dependentes do álcool. Até os 17 anos de idade. Até os 17 anos de idade. E isso não é epidêmico, percebe? Do ponto de vista de saúde pública, a campanha da dengue, todo mundo sabe quem é o pernilongo, o que precisa fazer para não ter dengue, etc. Agora, em relação ao álcool, não há um programa, na verdade, de aumentar a percepção do risco do álcool. Então, o cérebro se desenvolve até os 21 anos. Qualquer droga iniciada antes dessa fase, a chance de dependência é maior. Por isso que nos Estados Unidos o álcool entra com 21 anos, não com 18. E é interessante também, porque você fala dessa dependência, a gente acaba percebendo que realmente é isso que acontece, né? As pessoas falam, não é a porta de entrada, mas é a porta de entrada por causa da acessibilidade, né, doutor? Com certeza. Não que não seja fácil comprar a droga, mas você não tem a prisão quando você é pego com ela, né? Então isso também acaba facilitando, inclusive as meninas, porque quando você fala desse dado, nós estamos falando de meninas também, que se utilizam da bebida. E um dos pontos que a gente trabalha na prevenção é também a gravidez indesejada, já que estamos falando de meninas. Ou vamos dizer, gravidez não planejada. Porque nós temos 1.535 partos em adolescentes no hospital universitário nos últimos 5 anos. Meu Deus! Na verdade, são 300 e poucos partos por ano, um parto por dia, em adolescentes. E grande parte dessas adolescentes engravidaram depois de ingestão de álcool e uso de drogas.
Então, a consequência do álcool é muito maior do que a gente pensa. Então, o nosso trabalho dentro do consultório pediátrico no HU é gastar 2 a 5 minutos da consulta fazendo a prevenção de droga. Então, nossos alunos têm que fazer, nossos residentes têm que fazer isso. Hoje eles não vão fazer, porque eu estou aqui. É difícil, né, manter essa turma nessa toada. Eles também acham que isso não é tão importante, percebe? Quando você recebe um paciente de dar essa orientação, eles acham que não é importante? Eles acham que não é importante, isso passa meio desapercebido. É porque eu acho que entende? pode dar a impressão, a Patrícia que trabalha já com essa, pode dar a impressão de que não adianta, né? A gente tem aquela coisa de, não adianta falar, porque quem quer fazer, faz. E você acaba encontrando muito isso, né, Patrícia? Aquela pessoa que não teve quem falasse ou teve e continuou fazendo, né? É uma característica, né, bastante da adolescência, a questão de, eu sei, isso pode deixar, comigo não vai acontecer, sussa, né? Então, ele é um comportamento adolescente. Acho que quando eu fui adolescente também tive esse comportamento por algum período, né? E tem uma função aí importante, a prevenção, né? Não só da parte médica, mas da parte da família, da parte da educação. É um trabalho conjunto, né, Patrícia? É um trabalho da sociedade como um todo, né? Patrícia, muitas mulheres chegam ao sistema público em busca de ajuda durante a gravidez? É muito difícil as mulheres chegarem num CAPS álcool e drogas. Já é difícil. Mulher, de um modo geral, já demora mais. Mais. Grávida, né? Então, mais difícil Chegam algumas grávidas, sim. A maioria em situações de extrema vulnerabilidade social. Tá. Né? Então, que são as pessoas que moram na rua, como eu falei. Exatamente. Que já têm uma vida desregrada. Exatamente. Agora, as mulheres que estão nesse contexto que nós falamos, o doutor também estava falando, de mulheres que têm residência, que têm... tudo bem que a gravidez não foi planejada, mas que tem um pai, que tem uma estrutura familiar, também são cada vez mais envolvidas nesse processo, Patrícia? O uso de substância, principalmente do álcool, né, ele torna a mulher extremamente vulnerável. Extremamente vulnerável. Né? Então, quando ela ingere uma bebida, ou quando ingere a bebida e ainda faz uso de outras substâncias, ela não tem mais condição de escolher e de decidir. Ela fica à mercê de várias situações, né? Ô Luiz, o que me chamou a atenção nesses números, na verdade, é lógico, todo mundo sabe que faz mal, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, pelo que a gente vê, mesmo que a gente não tenha essa experiência, sempre conhece alguém que tem. E existe essa conscientização maior no que diz respeito à gravidez, até porque quando você fala em gravidez, não pode comer isso, as pessoas já se preocupam até com os detalhes, para evitar problemas maiores. O que a insatisfação por conta da gravidez pode levar a mulher a começar a ingerir álcool e fazer com que ela se esqueça da gravidade disso para uma criança? Se eu levar em consideração os fatores que foram colocados aqui na mesa, sim. Então, vamos pensar o seguinte, até para lembrar uma coisa que foi bem dita agora. E aí, o professor talvez possa me ajudar na informação. O homem demora mais para ter o efeito do álcool, a mulher é muito mais fácil. Sim. Então, tem um incentivo em baladas. Mulheres com X tal ganham tal garrafa e aí proporcionam mais o uso. Sim, a gravidez virá de uma maneira indesejada. E tem uma coisa do dado do adolescente, é que assim, se eu chegar para o adolescente e começar a falar o que ele deve fazer, ele vai achar que é sempre sermão. Para que você está me dando sermão? Para que você está puxando a minha orelha? Eu já sei o que eu faço, eu já sei o que eu quero. Então, tem uma série de fatores para não ir ouvindo, até porque o período da adolescência é o período da potência. Eu posso tudo. Eu estou no auge do início da minha vida. Mas de onde que as mulheres grávidas entram? Porque não são novas, né? Não tem idade, é geral. Então, mas pensando principalmente em meninas e daí para frente, é como é essa relação com o próprio corpo e com a ingestão do álcool. É consciência. Eu engravidei de uma bebida no meio da noite e não queria. Não é que eu não quero a gravidez, mas assim, eu estou perdendo um período da minha vida. Eu não posso perder, então eu não mudo meus hábitos por conta da gravidez. Por conta da gravidez. Pode ocorrer muito isso. E aí eu continuo. Eu não vou mais embalada, mas as pessoas que vêm na minha casa, eu vou continuar bebendo do mesmo jeito. E aí assim, é só um copo. Basta o primeiro copo, né? A pergunta é se esse copo é uma vez por dia ou todo dia. Então, é uma questão de consciência. Não é que eu estou rejeitando
a gravidez. Pode até acontecer em casos mais extremos, mas é uma falta de consciência de que a minha vida muda a partir daquele momento. Eu ainda acho que eu vou voltar a ser uma adolescente ou uma mulher vivendo a vida mais normal que teve um filho, porque hoje ter filho é a coisa mais normal que existe, né? Então... E essa falta de cuidado acaba se tornando normal também, doutor? Veja, um dos grandes problemas do álcool é a dependência quando se ingere precocemente. Isso precisa ficar claro. A outra coisa Começou é o seguinte, cedo, é mais difícil para largar. É mais difícil para largar. E a característica do nosso jovem é o binge drink. O que é o binge drink? Ele bebe por excesso. Ele chuta o pau da barraca no fim de semana, tá? Isso é problemático. E a pessoa fala, não bebo a semana inteira, mas bebe pelo mês, no sábado e no domingo. E aí o que acontece com a mulher nesse sentido? A mulher hoje está bebendo tanto quanto o homem, né? E já foi dito aí que a mulher, vamos dizer, ela se embriaga mais facilmente do que o homem. Mas o grande problema que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem trabalhado é a síndrome alcoólica fetal. O que é isto? Você ingere álcool durante a gestação e você tem uma possibilidade grande de ter um filho mal formado, cheio de defeitos, cheio de problemas neurológicos. E a jovem, descobre que está grávida mais ou menos no 3º ou 4º mês de gestação. Então, ela já bebeu num primeiro trimestre, onde a consequência acaba sendo maior. E a quantidade de álcool não altera a síndrome alcoólica fetal. Você pode beber pouco e ter a síndrome alcoólica fetal. Mas se ela bebe nesses 3 primeiros meses pelo desconhecimento da gravidez, sim, e depois para, ela já interrompe esse ciclo e o risco pode ser menor? Ou é aquela que já chuta o pau da barraca e fala, já bebi desde o começo, agora vai ficar assim? O risco é maior no primeiro trimestre. Né? Tudo para gestante, o risco é maior no primeiro trimestre. Então, acho que tem que ter uma consciência. Por que o jovem bebe? Né? Ele diz, eu bebo porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu uso maconha porque eu quero. Só que o grande problema é que antigamente, há 10 anos atrás, o pai dizia assim para mim no consultório, olha, meu filho não está usando droga, eu estou feliz por ser apenas cigarro. Hoje, qualquer jovem tem um conhecimento do malefício do cigarro. Hoje, o pai diz assim, estou feliz que meu filho não está usando drogas, mas ele está usando só maconha. Só fuma maconha. Né? A gente ouve muito isso. Ou o pai foi introdutor da maconha para ele ser um pai legal, um pai amigão. Então, o pai ou a mãe também desconhece o risco das drogas. Você sabe de que a maconha causa dependência? Eles dizem que não. Então, 20% a 30% pode ficar dependente, e a gente sabe que é o caminho para outras drogas, mesma coisa o álcool. Então, esse conhecimento, a gente precisa aumentar esse conhecimento na população. De cada 100 usuários de maconha, um pode ter surto psicótico? Pode. Quer dizer, eu sou pediatra, eu tenho no meu consultório, eu brinco que eu gosto de asma, bronquite, que eu sou pneumologista pediatra, mas eu comecei a atender como alcoólico aos 14 anos de idade. Meu Deus! Que é a festa de 15 anos, onde tem o primeiro binge drink ali, percebe? E eu não estou falando de vomitar no banheiro, eu estou falando de como alcoólico. E eu tenho também 6 surtos psicóticos por uso de maconha. 2 estão esquizofrênicos, lesados pro resto da vida. Isso é uma coisa gravíssima. Que não voltaram, doutor, é isso? Não é que não voltaram, é que a lesão da maconha, por exemplo, ela é irreversível. Então o pai tem que saber disso, é um risco você usar. E, quer doutor, usar? Tudo bem, mas é um risco, precisa saber disso. Esses dados que a gente tem das mulheres, a maioria é mulher, moça mesmo, mulher abaixo de 20 anos, que tem aumentado esse uso de álcool? A mulher em geral tem bebido tanto quanto o homem. Durante a gravidez também? Durante a gravidez, não, diminui. Durante a gravidez, a mulher diminui o tabagismo, a mulher, depois que ela sabe que está grávida, ela diminui o uso de drogas. Mas o grande problema é que a hora que nasce a criança, ela vai matar a saudade daquele cigarro que ela não consumiu. E aí você ativa todos os receptores, por exemplo, e aí no dia seguinte ela está fumando tudo de novo. E nenhum obstetra gastou 1 minuto para comentar esse fato de que ela, já que ficou abstinente durante a gestação, não volte, não mate a saudade da droga. Porque a hora que ela usar, ela volta tudo para trás, percebe? Entendi. Então falta orientação, tanto médica quanto para a família. E isso que a gente quer aumentar aí a percepção do risco de droga na população. Porque daí, né, Patrícia, na verdade, quando chega para vocês, já é um caso... Considerado uma gravidez de alto risco,
que exige um acompanhamento pré-natal Diferenciado extremamente, até. né, de perto, muito mais intensivamente. E muitas vezes elas já chegam assim no final da gestação, né, no terceiro trimestre. E a não maioria no é mais primeiro, jovem mesmo, antes. Patrícia? Ou não tem essa? Não tem muito, não. Mais Mas em idade. CAPS, álcool e drogas, eu não noto. Se a mulher já não chega no CAPS, que é uma porta aberta para tratamento de qualquer substância, ela já tem uma dificuldade, uma série de questões, né? Os jovens menos ainda, né? Menos ainda. Porque daí entraria num caráter, vamos dizer assim, preventivo ou reversível, né? Que, na verdade, se você vai na época certa, você consegue cortar o mal pela raiz com esforço e com tratamento. A gente sabe que não é uma coisa fácil. Mas daí você tem essa possibilidade. Você acha que essa permissividade que o doutor falou, até do pai falar, ainda bem que está fumando maconha, ainda bem que não sei o quê, acaba abrindo precedente para que isso fique cada vez pior? Então, alguns fatores. O pai, provavelmente, a mãe deixam, porque lá atrás eu usei e parei. E não me fez mal. Não me fez mal, não é? E tem um outro dado. Se fala muito agora da mulher consumir o álcool, porque a gente tem estatística, porque é mais fácil de controlar. Porque o homem demora, ele vai admitir que ele é usuário, que ele é um alcoólico, depois de 40, 50 anos de uso. Quer dizer, é muito mais tardio. E o curioso, né, até a pesquisa não demonstra, mas deve ser esse o fator, é assim, eu não falo do uso de álcool na adolescência, quando estou grávida, porque eu estou tratando de uma gravidez. Então não tem, na minha cabeça não tem nada a ver. Eu bebi naquela época, agora eu não bebo, então tá bom. Então, assim, é gravidez na adolescência e não do uso de outras drogas ou seja lá o que for durante o período de gestação. Então, e aí é uma coisa muito curiosa, como é que eu, uma mulher, né, talvez vocês possam responder melhor, tenho 3 meses para descobrir que estou grávida, então eu não conheço o meu corpo, eu não conheço os meus limites, eu não sei até onde eu sou capaz de ir. Eu tenho pacientes também, super cedos, que têm coma alcoólico, que não sabe como chegou em casa. Já sai de casa no tal do esquenta. Então, assim, eu já saio para o que vier. Eu já tenho que ir para a balada bêbado. Eu não vou beber na balada, eu já tenho que ir para beber mais. Tem que chegar lá alegre. Alegre. E esses limites vão se perdendo. E aí eu também acabo perdendo a noção do meu próprio corpo e o que está acontecendo comigo. Paro do período durante a gestação, como foi dito aqui, mas assim, e os efeitos anteriores e os posteriores? Isso também tem que ser cuidado, doutor? Tudo tem que ser. Pessoa que já tem esse histórico de bebida tem que tomar mais cuidado ainda? Com certeza. Se você tem na família alcoólatras ou alcoólicos, tome cuidado. Eu tenho do meu lado, meu tio era alcoólico. Do lado da minha esposa também, um tio dela era alcoólico. Eu falava para meus filhos, não bebam, porque a chance de um de vocês ser alcoólico ou alcoólatra é muito grande, é genético, percebe? Então, se o seu pai fuma muito, se eu começar a fumar, se você começar a fumar, você vai fumar muito também, porque um nível de dependência é genética. Agora, dentro da nossa orientação de prevenção de álcool e drogas, também vem a prevenção de gravidez não planejada. Então, você pega uma menina de 15 anos que está com o filho embaixo do braço, está lá com a avó da criança, a mãe da mãe da criança. Você pergunta para ela, filha, você quer ter outro filho? Não, de jeito nenhum. Então me responda o seguinte, você menstrua aqui e menstrua aqui. Onde é que você pode engravidar? É o desconhecimento quase total. Nesses dias de hoje, com por incrível tudo que pareça, que a gente com tem tanta de informação, o mínimo essa Percebe? molecada não tem. E muitas vezes a mãe, a avó da criança, no caso, também não sabe. Então, a desorientação é total. Então, esse programa que a gente tem com os médicos de conversar sobre esses assuntos, é conversar na frente do pai e da mãe. E também tem uma coisa que eu acho, até em todos os âmbitos, tanto na prevenção quanto no tratamento, que é aquela história de que nunca vai acontecer na minha casa. Sim. Com o meu filho, não, que minha filha sabe, foi criada de uma outra forma. Então, mesmo que todo mundo esteja bebendo, ela não está. E mesmo que todo mundo na escola já tenha relações sexuais, está todo mundo transando, só a minha que não. Não acontece muito isso? Também acontece isso. E se o senhor, como médico, falar alguma coisa, ainda vai ficar bravo porque o senhor está querendo dizer que a menina não presta. Só que a gente não pergunta, a gente não está interessado nesse trabalho. Se está transando ou não, né, doutor? Lógico, eu não vou perguntar se está transando, eu não vou perguntar se está usando drogas, eu vou perguntar se sabe como fazer para não engravidar. É isto. Eu não estou perguntando na frente do pai e da mãe se ela usa droga.
Eu estou perguntando se ela conhece os riscos de usar droga, percebe? E quando eu converso na frente da família, isso vai reverberar o assunto em casa. E vai fazer com que a família também comece a conhecer algo que talvez não conheça. Lógico, né? Tá? Então, o desconhecimento sobre a droga é muito grande. Então, por exemplo, eu fui numa escola e falei, olha, 20% pode ser dependente de quem usa. O aluno abriu o telefone celular dele na hora e falou, olha, segundo o PhD, doutor fulano de tal, é 10%. E eu perguntei, e você acha que 10% é pouco? Eu perguntei para ele o seguinte, se você for pegar um avião e tiver lá na placa do avião 10% de chance de cair, você entrava nesse avião? Aí todos os colegas caíram matando em cima dele, né? Quer dizer, eles têm resposta para tudo, mas o desconhecimento da droga é muito grande. Agora, esse trabalho de prevenção tem que começar cedo, tem que começar no Fundamental 1. Eu também acho. Ou até por conta da precocidade de hoje, né? Intraútero. Porque se a mãe fuma, o pai bebe, né? Eu tenho um avô que foi usuário de alguma droga. Eu preciso trabalhar essa questão muito cedo. Porque o jovem, ele está começando muito cedo. E a distância, a gente trabalha com 5 itens interessantes. A família unida, tá? E com limites. Espiritualidade, que ajuda. Essas meninas que eu falo, tio, todo mundo usa, elas falam para mim. Isso não é verdade. Quem na sua rua que não usa? Elas falam, tem o pessoal da igreja. E que tal você trocar o seu círculo de amizade com alguém da igreja? Depois são atividades culturais e esportivas, que foi feito na Islândia, tá? Que deu certo lá, que era o país da Europa com mais índice de alcoolismo entre os jovens. Depois, atividades sociais. A turma acha que a vida é só balada. Que tal entrar num projeto social e ajudar alguém? E depois os amigos, com quem você está? Onde está seu filho, com quem, fazendo o quê? Então, esses 5 itens é o que a gente trabalha um pouco na prevenção. Isso que é a ideia do Dr. Bartô aí do projeto. Muito legal. Já que não se pode fazer mais depois que a coisa já está feita, né, Patrícia? Qual é o direcionamento, Patrícia, no meio de um tratamento? Como é que vocês faziam isso lá? Então, eu acredito que dentro do Sistema Único de Saúde que vige nesse país, você tem que ter ações na atenção primária, na secundária. Mais, na verdade, né, do que tem, né, Patrícia? Muito. Na primária, quando você fala em prevenção, você quase não tem nada. E nada, tratamento também a gente não tem o adequado que possa abrigar todo mundo, né? Uma prova disso são as ruas, né? E também eu não acredito que seja o mais adequado, né? Não dá para pegar enfiar todo mundo no lugar e falar, você vai ficar aqui. Passar o rodo e enfiar dentro de uma clínica, de um hospital, enfim, né? Não é assim que é o tratamento. E a maioria das pessoas que passa por esse tratamento dentro de postos, tanto de saúde estadual quanto municipal, consegue se livrar do vício, Patrícia? Você via esse índice de pessoas que realmente melhoram? Não é uma maioria. Mas o que você vê é que da totalidade, ninguém chega no serviço não querendo resolver, não querendo, né? Ninguém chega. Várias razões aí, vários motivos, né? Mas o sucesso em CAPS, álcool e drogas chega aí na faixa de uns 30% tranquilamente. Que acho que é o geral, né? A de recuperação, geral, 30% a média, né, até está muito alto, porque... Patrícia está sendo otimista. Eu oriento, por exemplo, a Comissão de Drogas do Conselho Federal de Medicina. E nós fizemos um fórum de maconha, um fórum de alcoolismo, e dia 3 de setembro tem em Brasília um fórum de tabagismo, que é transmitido via internet, etc. Sei. O que acontece? Vai um ministro lá que cuida dessa área e diz o seguinte: nós liberamos não sei quantos milhões para as clínicas terapêuticas. E eu levanto a mão e pergunto, espera um pouquinho, se o senhor liberou o quê? E para a prevenção, o que vai fazer? Porque se você libera hoje 10 milhões para a clínica terapêutica, o ano que vem você precisa de 20 milhões, o outro ano 30 milhões e assim vai. Quer dizer, tem que ter um projeto efetivo e a gente tem poucos estudos que foram efetivos, né? Palestra na escola ajuda? Palestra numa igreja ajuda? Ajuda muito pouco, mas tem um certo resultado. Vou te dar um exemplo. Fiz uma palestra para jovens. Esse garoto fez 18 anos. A mãe quis fazer um brinde no aniversário dele. Ele falou, não vou brindar com bebida alcoólica porque o Dr. Bartô falou que até os 20 anos a gente não pode. Quer dizer, alguma coisa fica. Agora, tem projetos mais efetivos, que é o projeto da Islândia, que é clássico. Que é o que deveria ser, poderia ser feito aqui. O que se fez? O jovem tem que estar com a família.
aumento de atividade cultural e esportiva dentro da escola. Fizeram um toque de recolher, depois de tal hora o jovem não pode estar na rua sozinho, ele tem que estar com a família. Isso funcionou lá, não foi nenhum projeto assim de outro mundo, percebe? Ele está falando óbvio. Né? Nós temos que aumentar a atividade esportiva, as escolas públicas ficam fechadas no fim de semana, não tem teatro, não tem cinema, não tem música, não tem nada. Então, onde é que está a prevenção desse grupo que controla essa coisa no Brasil, atuando só a nível de clínica terapêutica? Isso é um absurdo. Ou seja, você investe no tratamento, mas você não investe na prevenção. Ô, Luiz, daí diante desse quadro caótico da nossa... A gente sabe que isso é uma coisa que não vai mudar a médio e curto prazo no nosso país. A família tem que começar a ter uma maturidade maior para tratar, porque me parece muitas vezes que é uma falta de maturidade também dos pais. Hoje as pessoas têm filhos muito cedo e quando não tem muito mais velhos, daí quer ser mais moderno, porque quer acompanhar o filho, esse negócio de ser moderno, daí vai para a balada junto e tal. Essa liberdade excessiva não está fazendo com que a droga fique cada vez mais perto da gente, cada vez mais dentro de casa, colocando em risco, como o doutor explicou, que isso é importante ao nosso mote de hoje, a saúde dos bebês que estão vindo, porque daí você tem outro... Essa geração de hoje está gerando outro problema, que você já tem crianças que já vêm com essa veia, falando de uma maneira leiga, já dessa dependência... já nascem com problemas como o doutor falou, que é o autismo e várias outras doenças, mas também com essa predisposição muito maior para o uso, ou seja, isso aí vira uma bola de neve que vai ter um tempo que não vai ter como controlar mais. O que a gente tem que fazer? O que os pais precisam fazer? A gente diz que está vivendo uma fase do hedonismo, que é o prazer constante. Então, foi dado o exemplo do adolescente que fez aniversário, e eu vou muito mais anterior a isso. Festa de criança de 1 ano, eu tenho bebida alcoólica. A festa é para quem? É para criança ou é para quem vai beber? Então, eu quero aproveitar, eu quero relaxar. Então, é voltar um pouco antes, porque essa geração de pais que estão sendo pais cedo, é uma geração anterior que também foi muito mais permissiva. Então, é refazer um trabalho do tipo, qual é a consciência do papel da família? Não é sendo moralista, não, aquela mas não coisa toda, é uma né? realidade. Mas assim, qual é o papel agora que eu tenho social, enquanto pai, mãe, enquanto família, para proteger o meu filho, para garantir o meu filho? E sim, você falou bem, hoje eu quero estar muito igual com o meu filho. Então, às vezes eu sou o primeiro a dar bebida para o meu filho. Não, agora ele já tem 14, 15 anos, ele vai beber em casa. Vai aprender a beber comigo. Né? Vai aprender a beber comigo. Fala, não, só está experimentando. Ou mais ainda, como a gente ainda vê, pega a chupeta e molha na cerveja, ou seja lá o que for, e dá para a criança. Então, assim... É a conscientização da família para chegar no adolescente, né, Luiz? É a consciência do meu papel, da família, da questão da própria sexualidade, de engravidar ou não, foi bem dito aqui. E com essas mulheres eu faço o quê? Então, como que você trata as mulheres Eu vou dar um exemplo só para você ter uma ideia. Eu dou aula em universidade, é sabido. Quando eu tenho que falar sobre questões de sexualidade, as mulheres ficam assim, os meninos, então, como que você vai falar isso na sala? Então, mas eu dou aula sobre isso. A gente tem que falar sobre ciclo menstrual, a gente tem que falar sobre gravidez, e vocês com 20 anos ainda se assustam? Agora, no caso das mulheres que continuam consumindo, daí precisa de ajuda médica mesmo, psicológica, acompanhamento, né? Precisa de uma intervenção. Então, tem alguns grupos, né, assim, engravidou cedo na adolescência, não planejada, participa do grupo, vai discutir o que é adolescente, porque a vida muda para tudo, não só porque o corpo mudou, mas porque agora eu tenho que cuidar de alguém, né? Essa pessoa depende de mim. Então, o quanto mais tiver, e aí a psicologia comunitária acaba ajudando muito, né? É lidar com esses problemas daqui para frente, com essas angústias. E para algumas pessoas, quero agradecer a participação dos nossos convidados.